Estou sim. Muito boa tarde. Relativamente ao tema que eu quero trazer hoje é o tema do o que é que o Chega efetivamente trouxe de novo à política portuguesa. Que temáticas trouxe de novo? Que tipo de abordagem faz nova? Eu espero ser também bastante sucinto e não me demorar muito nesta análise. Bem, relativamente a algumas ideias do Chega, relativamente ao presidencialismo, isto não é nada de novo. Nós já vimos no PSD no passado determinado tipo de pessoas ligadas ao partido, deputados, defenderem o presidencialismo. Não só o presidencialismo europeu, mas também o presidencialismo em Portugal. Portanto, relativamente aqui, não trouxe nada de novo. Relativamente, por exemplo, ao retirar a carga ideológica da Constituição Portuguesa, nomeadamente a ideologia mais comunista de esquerda, isto também não é nada de novo. No passado, nós tivemos pessoas ligadas ao CDS e pessoas ligadas ao PSD que defendiam o mesmo, tirar a ideologia da Constituição. Até aqui também nada de novo. Nós podemos depois começar a encontrar algumas coisas novas ou alguns temas novos, por exemplo, em Schengen. O Chega já fez considerações sobre Schengen, mas também não a desenvolveu muito, nem aprofundou muito. Isto talvez seja novo, porque não vi no passado nem no PSD nem no CDS levantarem qualquer tipo de questão a esse acordo liberal do acordo de Schengen. O Chega parece não concordar, ou pelo menos discordar. Essa ideia ainda não foi passada de uma maneira clara, pelo menos para a opinião pública, portanto também ficaremos a aguardar. Mas aqui parece trazer qualquer coisa de novo. Depois há efetivamente no caso da polícia, ou no relacionamento com a polícia. Bem, o facto, por exemplo, o Chega defender de estar, a aparecer sempre ao lado dos polícias nas suas reivindicações, procurando lutar pelos seus direitos, ter que tenham um pouco mais, recebam um pouco melhor, ou recebam um pouco mais de abono, ou de um subsídio qualquer. Isto, enfim, também não é nada novo. Já vimos no passado. Principalmente o CDS também, relativamente com uma postura muito próxima daquilo que é as reivindicações dos polícias e os seus direitos. O que o Chega parece trazer de novo relativamente aqui a esta questão, parece ser mais um foco na autoridade perdida da polícia. E quando ela é posta em causa e quando os polícias não a conseguem exercer. E em que surge uma pressão por parte da opinião pública ou por determinado tipo de setores que quase que impedem que essa autoridade, ou que questionam essa autoridade da polícia. E que sistematicamente a ponham em causa quando ela está a ser exercida. Aqui sim, isto parece ser novo. O Chega realmente tem ficado sempre ao lado da polícia, ou pedindo mais autoridade para os polícias, ou tentando criminalizar as agressões aos polícias, e tem optado por ficar ao lado do exercício da autoridade por parte das forças públicas. E nunca a questionando, nem a pondo em causa. Por norma, os partidos de esquerda questionam sempre e põem em causa, e a primeira coisa, muitas vezes, ainda nem sequer sabem o que é que se passou, já estão a colocar a autoridade da polícia em causa. O que chega aqui não. Isto parece ser um pouco novo, e tem optado sempre por ficar ao lado da autoridade das forças de ordem pública. No passado, eu não me recordo de ver um partido tão próximo nisso, ou pelo menos a fazer um foco tão grande na questão da autoridade. Relativamente, depois o que é que nós vemos? Vemos, por exemplo, o líder do Chega, que parece claramente ser uma pessoa muito bem informada, muitas vezes, do que se passa nas quadras da polícia ou sobre determinado tipo de caso ou história. Realmente tem sempre um ponto que sabe que normalmente o cidadão comum ainda não sabe ou não viu na televisão. Parece relativamente isso está bem informado, mas isso não é nada por aí além. Agora, aquilo que realmente trouxe de novo e que nos faz questionar é relativamente a questão dos ciganos. Todos sabemos que a comunidade cigana tem, pelo menos na sua expressão, e que pode ir contra o Estado de Direito, alguns comportamentos que são suscetíveis de dúvida. Principalmente trocarem crianças jovens entre famílias, ainda muito jovens. O facto de aparecer, muitas vezes, raparigas muito jovens já aparecerem grávidas. Enfim, ao que parece depois, toda a gente vira a cara para o lado, ninguém vê.
E estas coisas acontecem na comunidade cigana, mas depois já não acontecem fora da comunidade cigana. E, portanto, isto para acontecer é porque certamente existem hospitais quando estas raparigas chegam grávidas que não dizem nada, não se queixam à polícia. Certamente outras pessoas que se deparam com este tipo de comportamentos, trocar crianças ainda muito jovens, ir a viver para a casa de famílias ciganas, ao que parece isto é normal e não existe problema nenhum na nossa sociedade. Quem porventura sabe de uma ou desta coisa, de uma outra história, provavelmente fica calado com medo da denúncia. Estes dois comportamentos, isto são claramente, violam as regras do Estado de Direito. Trocar crianças ainda muito jovens, raparigas extremamente jovens, ainda menores de idade, a aparecerem grávidas. Isto claramente vai contra as regras do Estado de Direito. Depois existem outros comportamentos da comunidade cigana, eventualmente, que nós não podemos considerar únicos da comunidade cigana, unicamente exclusivos à comunidade cigana. Por exemplo, o maltrato a funcionários públicos, o maltrato a médicos e a enfermeiros nos hospitais. Isto não é um domínio da comunidade cigana, embora eventualmente possa acontecer uma ou outra situação do médico, de um enfermeiro agredido ou de um funcionário público que se possa atribuir à comunidade cigana, mas não é aquilo que seja um domínio, um comportamento típico dessa comunidade. Enquanto os outros dois primeiros que referi, esses sim parecem ser um comportamento típico. Agora, o que me parece é que o líder do Chega, ao trazer um enfoque unicamente na comunidade cigana, e em determinado tipo de coisas que muitas vezes nós já não entendemos muito bem o que é que pode ir contra as regras do Estado de Direito. Eu ouvi no outro dia o líder do Chega preocupado com um idoso que ia com um burro desnutrido no Alentejo. Certamente, provavelmente, isto teve de algum tipo de multa e com o burro desnutrido. Mas não parece que isto tenha qualquer tipo de relevância, senão o gozo e a chacota que o líder do Chega quer transformar aqui a comunidade cigana. Neste último aspecto. Mas o que mais curioso nisto é que o líder do Chega depois vê e sabe de atos de comportamentos que eventualmente possam pôr em causa o Estado de Direito na comunidade cigana, mas depois já não vê outras coisas. E é isto que é questionável. Por exemplo, o líder do Chega não vê um comportamento muitas vezes miserável por parte de determinado tipo de adeptos, por parte de determinado tipo de turismo britânico e irlandês, o chamado turismo de manadas, que vem nos voos da Ryanair e das EasyJet, voos a 20 euros, em programas muitas vezes turísticos, e que chegam cá a Portugal têm comportamentos verdadeiramente miseráveis à revelia do Estado de Direito e das leis do país, e que nem sequer à esquadra vão. E sobre isso o líder do Chega não diz nada. Não é? Eu só de memória, eu conto dois casos, um no Jornal de Notícias ou no Correio da Manhã, de turistas britânicos em cenas de pancadarias no aeroporto de Faro. Nem sequer à esquadra vão. Não é? Eu posso aqui, até fiz uma pesquisa para fazer este comentário. Turistas ingleses destruíram apartamentos e exibiram-se nus em frente de hóspedes no Algarve. Prejuízo de 4.000 euros. Um grupo de 20 turistas britânicos foi acusado de destruir os apartamentos em que estavam hospedados em Albufeira. Segundo um relatório do Correio da Manhã, o grupo de jovens partiu camas, arrancou fechaduras da portas, urinou em cortinas e desfilou nu em frente dos hóspedes. José Cerqueira, responsável pelo complexo dos apartamentos Regina, disse ao Correio da Manhã que o custo total dos danos ascende a 4.000 euros. Eu vi esta reportagem na televisão e eu vi este senhor a falar. E este senhor chamou a polícia e a polícia nem sequer os levou à esquadra. Eu recordo uma história, aqui há uns tempos atrás, isto na altura do Covid, do confinamento, em que um grupo de turistas irlandeses veio fazer uma espécie de casamento, ou festa de batizado, ou festa de casamento em Portugal. Não cumpriram regra de confinamento nenhum. Andavam a comer na rua com copos e bocados de pizzas em cima de carros. Agrediram os funcionários no estabelecimento que chamaram a atenção que não podiam ter os copos nem as pizzas em cima de um carro. Agrediram essas pessoas. Quando a polícia chegou, agrediram os polícias. Foram notificados, depois nunca mais soube o que é que aconteceu. Essa gente provavelmente não apareceu em tribunal coisa nenhuma. Portanto, nós estamos aqui com comportamentos do chamado turismo de manadas, de gente que não vai à esquadra, não é? Basta lembrar do final
da Taça dos Campeões Europeus, com os adeptos britânicos no Porto, não é? Na distribuição de pancada a toda a hora, antes e depois do jogo, e nem sequer à esquadra foram. Essas imagens correram o mundo e foram uma vergonha. E eu não vejo o líder do Chega, nesta altura, chegar cá e, com coragem, insurgir-se contra isso. Eu percebo porque é que não faz, não é? Uma pessoa a seguir leva, provavelmente, com os chatos dos embaixadores da Irlanda ou da Inglaterra e dos seus advogados. Não é? Enquanto o pobre cigano, esse não tem advogado nem dinheiro para pagar advogados. E, portanto, eu vejo o líder do Chega, realmente, trouxe isto novo para a ordem pública, para o discurso público. A crítica à comunidade cigana, em parte, tem razão. O Expresso próprio já fez reportagens denunciando alguns comportamentos da comunidade cigana, nomeadamente a troca de pessoas pequenas, jovens, ainda em idade, menores, que vão viver para a casa de outras pessoas ciganas, de raparigas jovens que aparecem grávidas. O Expresso já falou disso. É um facto, é contra o Estado de Direito, é contra as políticas do país, as suas leis. Mas depois o líder do Chega não vê outras coisas. Não é? E a sensação com que ficamos é que o líder do Chega é também um anglófilo. E os anglófilos, por norma, quando se deparam com os comportamentos dos irlandeses e dos britânicos à revelia de todas as regras e todas as leis, epá, viram a cara para o lado e não veem. Era preciso ter coragem aqui. Portanto, relativamente, o Chega trouxe isto novo. O excesso na crítica dos ciganos, o não se cingir à crítica que fica dentro do não cumprimento das regras do Estado de Direito. Devia-se cingir só esse tipo de crítica. Não o faz, leva para outras coisas duvidosas. E devia ser mais abrangente nas suas críticas e ver também o resto. É que o turismo britânico e o turismo irlandês é vergonhoso, é abjeto, é miserável, tem comportamentos de pessoas vulgares que fazem corar muitos ciganos. Não é? E aqui convinha ter coragem. Que é a coragem que eu tenho para fazer isto. Não se ouve muito pessoas a dizerem isto que eu estou a dizer aqui. Para se dizer isto é preciso coragem. E, portanto, tenho o Chega como um partido que traz algumas ideias novas. Umas percebem-se, outras ainda estão por descortinar. Schengen, ainda não percebemos o que é que o Chega quer de Schengen e os seus companheiros europeus. E relativamente às polícias, já disse o que tinha a dizer. E tem este caso então da comunidade cigana, em que me parece uma parte da crítica é assertiva, a outra parte da crítica é excessiva e não se foca no não cumprimento da lei. E depois não vê outras coisas. Sendo assim, muito obrigado pela vossa disponibilidade. A continuação de uma boa tarde. Muito obrigado.